Você conhece a história do McDonald's? Será que a gente pode aprender alguma coisa com ela? O Ray Kroc, que é considerado o fundador do McDonald's, será que ele só roubou a ideia dos irmãos McDonald's e levou todo o crédito pelo sucesso? Ou a participação dele foi bem importante, bem fundamental para que o McDonald's se tornasse o que ele é hoje? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ela Explica as Marcas. Hoje eu vou contar a história do McDonald's. Eu vou me basear bastante no filme Fome de Poder, que conta a história da fundação do McDonald's e de como ele chegou a ser a rede de fast food que ela é hoje. Alerta de spoiler. Bom, normalmente quando as pessoas assistem esse filme, elas ficam com a ideia de que o Ray Kroc é um cretino que simplesmente roubou a ideia dos irmãos McDonald's e tomou todo o crédito para eles. Mas eu tenho aqui algumas questões. A principal delas é, será que o McDonald's seria o que é hoje se o Ray não tivesse feito o que ele fez? É uma questão, não é um juízo de valores, mas é uma questão. E se o McDonald's não tivesse se tornado o que ele é hoje, será que os serviços como a gente conhece hoje seriam iguais? Será que as lanchonetes seriam iguais? Os modelos de negócio, o marketing? Será que o mundo como a gente conhece hoje seria igual? Mas antes de ir direto ao assunto, já se inscreve aqui no Ela Explica, já ativa as notificações e deixa o seu like no vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo aqui que eu estou fazendo é interessante. Os dados atuais do McDonald's. Ele está presente em 119 países, tem 36 mil lanchonetes, 2 milhões de funcionários. E uma curiosidade, a primeira loja do McDonald's no Brasil chegou aqui em 1979, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A história do McDonald's começa por volta de 1940 com os irmãos McDonald's, o Dick e o Mac. O Mac não foi a primeira tentativa dos dois irmãos. Eles começaram com uma barraca de cachorro-quente e suco de laranja. E eles estavam lá em uma cidade que não tinha muito movimento, mas era perto de São Bernardino, que era uma cidade com maior movimentação. E aí eles perceberam que se eles mudassem de cidade, talvez eles conseguissem mais clientes. Mas eles não tinham dinheiro para comprar uma barraca de cachorro-quente na cidade vizinha. Então eles tiveram a ideia de levar a barraca, o prédiozinho que eles tinham lá nessa cidade com pouca movimentação, para uma cidade com maior movimentação. Detalhe, isso foi ali por volta dos anos 40. Só que tinha um problema. Existia uma ponte que tinha uma altura que não ia dar para passar o prédio inteiro. E aí o que eles fizeram? Desistiram? Não! Eles resolveram cortar o prédio no meio, passar metade e depois passar a outra metade. Fizeram isso, abriram a barraca, que aí estava até que dando certo, mas aí eles tiveram a ideia de seguir a moda da época e fazer um drive-in, que eram uns restaurantes onde as pessoas paravam os carros e tinha lá as garçonetes de patins que iam levar a comida nos carros. Tinham também aquelas máquinas que tocam música e tal, e era uma forma de restaurante muito popular entre os jovens. Mas aí tinha um problema. Eram muitos funcionários, as garçonetes eram frequentemente assediadas e demorava muito para a comida chegar. Bom, esses problemas aos poucos fizeram com que esse modelo de drive-in não fosse mais tão interessante. Os irmãos McDonald's, para reduzir a espera dentro do restaurante deles, primeiro cortaram os excessos no cardápio. Como assim? Eles perceberam que a maior parte, aproximadamente 80% dos pedidos, eram dos mesmos itens: hambúrguer, batata e refrigerante. E aí, o que eles fizeram? Eles tiraram tudo o que não era hambúrguer, batata e refrigerante do cardápio deles. Assim, eles conseguiam atender as pessoas mais rápido. Mas não parou por aí. Além de reduzir o cardápio, eles tiveram algumas medidas para que tudo fosse ainda mais rápido. Eles tiraram aquelas máquinas de música para que as pessoas não gastassem tanto tempo ali. Eles também tiraram as garçonetes, as pessoas teriam que ir até o guichê para fazer o pedido. E eles criaram o sistema Speed, que é um sistema rápido, no qual o hambúrguer sairia em 30 segundos. E com isso, com todas essas reduções, eles conseguiram também reduzir o preço do lanche. Então, o lanche, que na maioria dos lugares custaria 30 centavos de dólar,
no McDonald's custava 15 centavos de dólar. E aí, para que esse sistema Speed funcionasse, os irmãos McDonald's eles criaram em uma quadra de tênis o esquema de uma cozinha nas dimensões exatas da cozinha que eles tinham. E aí, quase que não, foi feita uma coreografia do preparo do lanche com os funcionários, fazendo com que eles treinassem até que o lanche saísse perfeito no tempo perfeito. Era um altíssimo padrão de qualidade que esses dois irmãos tinham. E aí, depois que essa coreografia foi acertada, eles mandaram montar a cozinha de acordo com o desenho que eles tinham feito na quadra. Cada pessoa, cada funcionário era responsável por uma parte do processo do lanche. Então, um colocava o ketchup, o outro colocava o picles, cada um tinha uma função específica. Isso fazia com que a agilidade fosse maior. Então, o lanche da chapa até o balcão levava 30 segundos. E não 30 minutos como era no modelo de drive-in. Outra diferença era que não tinha pratos nem talheres. Era tudo entregue dentro dos sacos de papel para que as pessoas comessem no saco de papel e já jogassem no lixo, e não tinha louça, o que poupava tempo do restaurante e também dava maior mobilidade para as pessoas comerem onde elas quisessem. Mas, como tudo que é novo gera estranhamento, as pessoas não receberam muito bem porque elas não tinham entendido como aquilo funcionava. Então, a princípio, foi um fracasso. E aí, o que eles fizeram? Desistiram? Não! Eles entraram com uma parte que é muito importante, que é a propaganda. Como assim? Eles resolveram fazer um show, tipo um show de circo, na frente da lanchonete no dia seguinte. Só que, como era um espaço aberto e tinham muitas luzes, começaram a vir bichos. E aí todo mundo foi embora e seria outro fracasso. E aí os irmãos pensaram em desistir. Mas pelo que conta no filme, Fome de Poder, no dia seguinte eles estavam calculando lá o que fazer, que eles iam fechar e tudo mais, e apareceu um cliente, que era uma criança, e pediu um lanche. Eles falaram, tô fechada. Mas aí um dos irmãos falou, ele é tão fofinho, eu vou lá fazer um hambúrguer pra ele. E aí ele fez, entregou pro menino, o menino foi pra pagar, ele disse que não precisava, e de repente começaram a estacionar os carros e as pessoas começaram a comprar, e assim foi se espalhando a notícia do novo modelo de lanchonete, e o McDonald's ficou muito popular. Aí lá na década de 40, os irmãos McDonald's pediram para dois arquitetos construírem um modelo de lanchonete para que fossem feitas franquias. A orientação do Dick, que é um dos irmãos McDonald's, foi colocado um semicírculo, na verdade 2 semicírculos, nas laterais do restaurante, para que as pessoas que passassem na estrada enxergassem de longe e fossem atraídas por esses semicírculos. Mas aí o arquiteto principal, que era o Stanley Clark Manston, que já tinha trabalhado com arquitetos renomados de cenários dentro dos estúdios de Hollywood, teve a ideia de colocar 2 arcos dourados reluzentes para que chamasse ainda mais a atenção das pessoas. Esse modelo dos arcos só foi inaugurado em 1953 com a venda da primeira franquia. E os irmãos McDonald's não queriam ter várias franquias pelo simples fato de que quanto mais lojas, mais difícil é manter o padrão de qualidade. Se você for parar para pensar, isso em questão de marketing, de publicidade, é muito além do tempo que eles estavam ali na década de 50. O tipo de propaganda, o tipo de gestão de marca que eles faziam ali, a maioria das marcas só foi começar a fazer lá nos anos 80. Que é prestar tanta atenção e ter tanto zelo com o nome da marca, com a imagem da marca. Mas aí em 1955 aparece Ray Kroc, que era na época um vendedor de máquinas de milkshake, que fica surpreso com a quantidade de máquinas que os dois irmãos pedem para comprar e que fica mais impressionado ainda com o modelo Speed, que é o como funciona a produção do lanche, esse sistema tão rápido de entrega de comida. E aí, ele que tinha uma visão empreendedora e já tinha tentado fazer vários empreendimentos darem certo, fala para os dois irmãos que eles deveriam abrir mais franquias pelo país. E aí, os irmãos ficam meio relutantes, eles negociam, fazem um contrato bem estrito e acabam cedendo e deixando que o Ray venda franquias do McDonald's pelo país, desde que tudo que precisasse ser mudado passasse pela aprovação dos dois irmãos, porque afinal de contas era o nome deles na fachada do prédio.
Só que aí as coisas começaram a não ir tão bem na relação deles. Por quê? Tudo que o Ray pensava de novidade, os irmãos ficavam um pouco reticentes na hora de fazer as mudanças. E aí o Ray começou a perder um tanto a paciência, porque tudo era muito burocrático para ser alterado e levava muito tempo. E ele queria crescer, ele via potencial no McDonald's para ser o McDonald's que a gente conhece hoje. Assim, não sei se uma visão tão clara, provavelmente não, mas ele tinha a ideia do potencial que aquela lanchonete tinha. E aí, para investir no negócio, o Ray, ele tava meio preso num contrato que ele fez, ele ganhava uma comissão pelas vendas das franquias, o McDonald's já era famoso, mas ele não tinha um retorno financeiro equivalente. E aí, um dia, indo pedir um empréstimo, ele conheceu um cara que era da área financeira, que foi tentar entender um pouco melhor o que ele fazia. E aí, esse cara percebeu que, com o valor do lanche e o percentual de lucro que o Ray tinha, ele nunca ia ter grandes volumes de dinheiro. E aí o que ele disse foi: como que funciona para uma pessoa abrir uma franquia? Como que funciona a parte do terreno? E aí o Ray disse: a pessoa que escolhe o terreno. Esse cara falou: tá, então agora isso vai mudar. Você vai ceder esses terrenos para quem quiser abrir a franquia do McDonald's. Então, no contrato vai ter que toda a franquia ser de um terreno arredado por você. E isso ia dar mais controle sobre os franqueados e controle sobre os irmãos McDonald's. Essa nova empresa que teria os terrenos seria uma empresa à parte, ela não dependeria da aprovação dos irmãos, como tudo de mudança dentro do restaurante tinha que passar. E com isso, o valor do aluguel seria do Ray. E aí foi o que o Ray fez, e a partir daí o McDonald's começou a render rios de dinheiro para essa empresa do Ray, que começou a ter mais capital para investir em mais terrenos, e assim foi virando um império que virou. Só que aí o Ray resolveu comprar a parte dos irmãos McDonald's, porque ele achava que os dois só estavam atrasando o progresso do McDonald's. Ele resolveu dar um golpe nos dois irmãos, tirar os dois da jogada, e para isso ele resolveu comprar o McDonald's. E ele comprou isso por 2,4 milhões de dólares, o que na época era muito dinheiro. Mas ele também prometeu, verbalmente, que ele cederia 1% de royalties para os irmãos, o que ele nunca cumpriu. E aí, além de todo o modelo de negócios, ele acabou tomando até mesmo o nome dos dois irmãos, porque ele falava que era parte importante da marca, trazia um ar de familiaridade, que era inclusive uma forte característica da publicidade na época. Mas enfim, ele comprou, impedindo que eles inclusive abrissem um novo restaurante com o próprio nome. Por toda essa situação, por não pagar os royalties, que ele é considerado sacana. E aqui vem um convite à reflexão de alguém que não acha que o mundo é cartesiano, que não acha que as coisas são ou isso ou aquilo. Eu particularmente acho que ele foi um cretino com os dois irmãos? Sim. Ele roubou a ideia? Não exatamente. Ele comprou a ideia, meio que à força, mas ele tem também os méritos dele em relação à expansão da ideia do McDonald's. Muito provavelmente, se a lanchonete ficasse na mão dos dois irmãos, ela não seria muito mais do que uma lanchonete com 2 ou 3 franquias ao redor dos Estados Unidos, nos estados vizinhos. Porque os irmãos, eles não tinham essa visão, essa vontade de expandir que o Ray tinha. E o Ray tomou vários riscos, ele hipotecou a própria casa, ele deu a cara a tapa, ele fez por onde, ele criou formas de vender esse negócio, ele criou formas de expandir o negócio mesmo. Eu, por exemplo, discordo da ética dele em chutar os dois irmãos quando ele achou que não servia mais, não agregaria mais. Ao mesmo tempo, não é só o McDonald's que não seria o que é hoje se não fosse o Ray Kroc. Eu acho que boa parte da economia não seria o que é hoje se não fosse Ray Kroc. Não dá para saber, obviamente, né? Porque não existe uma bola de cristal de um mundo paralelo. Mas o modelo de negócios do McDonald's inspirou e influenciou muitas outras marcas, o que, por sua vez, influenciou muito a economia ocidental como a gente conhece hoje. Inclusive estratégias de marketing de marca. Então acho que o mundo não seria exatamente como é se não tivesse sido pelo Ray, talvez tivesse outro dele, mas enfim, se não fosse pela forma que ele fez, por quão incisivo ele foi, pelo quanto ele acreditou naquilo a ponto de fazer dar certo.
Mas para além disso, eu acho que tem pontos nessa história que são muito importantes de serem estudados pelas pessoas que trabalham na área de criação de marca, em marketing e para empreendedores. Fatores essenciais sem os quais o McDonald's não seria o McDonald's. O primeiro deles, os irmãos nunca desistiram. Eles tiveram várias tentativas e eles não se deixaram abalar pelo fracasso de várias tentativas. Eles levantaram, consertaram, né, e aprimoraram um modelo. Eles tinham um grande diferencial, que era o tempo. Eles descobriram que as pessoas querem as coisas rápido. Então, eles atacaram num ponto que era uma necessidade do público deles. Numa época que isso não era tão normal, porque falando com os olhos de hoje, fica muito fácil, mas tem que olhar o público. Só que eles estavam ali nos anos 40, 50, era diferente. Então, eles entenderam uma necessidade do público e atenderam duas necessidades de uma vez só. Tempo, praticidade. Eles faziam o lanche em 30 segundos, com a praticidade de não ter a louça, que dava mobilidade para os clientes deles comerem onde quisessem. E além disso, o preço, que era bem mais baixo, porque se eles não tinham que ter toda a estrutura de garçonete, de funcionário, que os outros restaurantes tinham, eles podiam cobrar menos pelo lanche. Eles pensaram em nicho. Se você for parar para pensar, é um conceito bem atual ainda hoje. Segmentar o seu público, o interesse do seu público e ter o produto para aquele público. Pegaram um cardápio gigante, reduziram e colocaram aquilo que mais vende para o público deles e deu super certo. Quando você oferece uma coisa no cardápio e não vende, né, você fica com um prejuízo. Então, eles colocaram aquilo ali que era certo que ia vender. As pessoas que iam no McDonald's sabiam que naquele restaurante só tinha aquela opção, iam lá e compravam bem mais rápido, porque não tinha como escolher, né? Não tinha o que escolher, eles iam lá e compravam aquilo que tinha. E aí, se você for parar para pensar, isso é um esboço de segmentação, é um esboço de nicho. Era novidade, era diferente de todos os outros restaurantes. Era rápido, era prático. Não tinha que ficar escolhendo muito, não tinha desperdício de itens no cardápio que não saía à venda. Eles pensaram na criação de uma marca forte, visualmente forte lá com os arcos e também num alto padrão de qualidade. Eles tinham um padrão de excelência muito alto e eles fiscalizavam esse padrão de excelência. E tinha um nome familiar e foi assim, pensando em novidade, praticidade, preço, né, custo-benefício, padrão de excelência, proximidade da marca, imagem da marca, que eles construíram a base do McDonald's, que foi expandida pelo Ray Kroc depois. Que teve, inclusive, apesar da visão de expandir e de não gostar de algumas das regras que os irmãos colocavam, ele não tinha o mesmo zelo pelo nome da marca que os irmãos tinham. Mas ele entendia e ele manteve o padrão de qualidade do McDonald's. Tanto é que até hoje o serviço do McDonald's é bom, é rápido, você é atendido rápido no McDonald's, as coisas funcionam. Pelo menos esse é o padrão, essa é a maioria dos McDonald's, né? Não dá para saber de todos, mas na maioria existe esse padrão, existe esse treinamento de funcionário para que o padrão de qualidade seja mantido. Aí, para finalizar esse vídeo, coloco aqui que o DNA do McDonald's, mesmo tendo mudado de mãos, ele se manteve. Tiveram bases da marca que não se alteraram. É isso, já deixa aqui no comentário o que você achou de toda essa história, se você conhecia a história do McDonald's e o que você acha do Ray Kroc. Você acha que ele foi só um cretino? Você acha que foi um cretino, mas que foi importante tanto para o crescimento do McDonald's como para o modelo de economia que a gente conhece hoje e para o marketing como a gente conhece hoje? Deixa aí no comentário qual que é a sua opinião. E se você ficou com alguma dúvida, também comenta aí. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!